E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai ver como é que é a ligação de amplificadores operacionais no que a gente chama de ligação em cascata. O que vai ser isso aí então? Vai ser quando tu tem vários amplificadores ligados em blocos. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui um bloco com um amplificador que a gente vai chamar de A1, que pode ter aí diversas entradas, VA, VB e VC, e diversas saídas. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma saída aqui. Então a gente vai pegar essa saída aqui e ligar num outro bloco que tem um outro amplificador operacional A2 aí. Então esse bloco aqui vai ter mais uma saída que, por exemplo, a gente pode ligar com uma outra tensão que a gente tem aqui num outro bloco que a gente vai chamar de A3 para no final a gente ter uma saída que é a que a gente deseja. Então o que acontece? Imagina, por exemplo, que a gente tem aqui um VA, um VB e um VC. Esse bloco A1 aqui, ele pode ser, por exemplo, um somador. Então, essa nossa saída, que a gente pode chamar de V1, vai ser, por exemplo, A mais B mais C. Agora, tu não precisa trabalhar com A mais B mais C, tu pode trabalhar diretamente com V1. Então, vamos supor que esse A2 aqui, ele te dá apenas um ganho aí de 100 vezes. Então, essa nossa saída aqui, que a gente vai chamar de V2, ela vai ser 100 vezes a entrada V1. E se aqui a gente tem mais uma tensão que a gente chama de D, esse A3 pode ser, por exemplo, um bloco aí subtrator. Então, a nossa saída, que a gente vai chamar de V3 aqui, ela vai ser V2 menos VD, por exemplo. E aí, tu pode voltar até lá ao princípio. Então, tu vai substituir esse V2 por 100 V1, depois tu vai substituir o V1 por A mais B mais C, e tu vai chegar na tua saída V3 igual a 100 vezes A mais B mais C menos D. Então, essa aí é o princípio básico da ligação de amplificadores operacionais em cascatas. Então, como é que vai ser a análise desses circuitos? Tu vai separar o teu circuito em blocos, tu vai analisar cada bloco separadamente, que nem esse exemplo que eu dei aí no início. Então, a gente vai fazer um exemplo aí para ver como é que funciona isso aí. Olha só. Imagina que a gente tem esse circuito aqui, ó. Então, a gente tem dois blocos. Nesse nosso caso, os dois blocos, eles têm a mesma função. Olha só, a gente vai separar aqui e aqui. Esses são os nossos dois blocos. Nota que os dois blocos são amplificadores inversores. Por que tu vai ligar dois amplificadores inversores? Bom, existem várias maneiras para tu fazer isso aí, mas que elas estão geralmente ligadas com as características reais dos amplificadores. Então imagina que tu quer dar um ganho de 100 vezes, mas o teu amplificador não tem capacidade de dar esse ganho. Ou então tu tem um amplificador que vai saturar lá, se tu der um ganho em 5 vezes, em 10 vezes, e daí tu tem que jogar com essas características reais aí para tu conseguir montar um circuito com as melhores características possíveis, ou seja, com menor ruído, por exemplo, e com as especificações que tu quer. Para a gente analisar esse circuito, então a gente vai definir essa saída do amplificador como sendo a saída V1. Então primeiro eu vou calcular V1 em função do VI. Como é que vai ficar isso aí? Como a gente sabe que esse aqui é um amplificador não inversor, então o V1 ele é igual a menos R2 sobre R1 vezes VI, sendo que o R2 vai ser esse resistor de 100K e o R1 esse resistor de 1K. Então, R2 sobre R1 é igual a 100. Então, V1 é igual a 100 vezes o VI. Agora, eu vou chamar a saída aqui de V0 e a entrada desse circuito de V1. Então, eu vou calcular quanto é que vale o V0 em função do V1. Como é a mesma configuração, então a gente sabe que V0 igual a menos R2 sobre R1. Nesse caso, R2 tem o mesmo valor de R1, então isso aqui vai ser menos V1. O que aconteceu agora, então? A gente vai substituir esse V1 por esse valor encontrado aqui. Então, a gente vai ficar com V0 igual a menos... Aqui faltou menos, então menos 100 VI, que vai nos dar V0 igual a 100 VI. Então, o que aconteceu? Nota que a gente conseguiu ligar
com dois amplificadores, a gente conseguiu criar uma saída não inversora, mas usando dois blocos inversores. Então, esse vai ser o objetivo da tua ligação de amplificadores em cascata. Tu vai poder fazer várias operações aí sobre as tuas tensões de entrada, a fim de chegar num resultado final. Então, tu poderia ter, por exemplo, um VI, depois um bloco que amplifica, depois um bloco que inverte, depois um bloco que integra, um bloco que soma. Então tu pode ter aí vários blocos e se tu for analisando eles um por um, vai ser muito mais fácil do que se tu fosse analisar o circuito como um todo, até porque esses blocos básicos tu já sabe as funções de transferência sem precisar fazer aquelas contas todas de novo. Então na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o projeto desses circuitos aí de amplificadores operacionais, depois vamos fazer alguns exercícios e falar sobre as características reais dos amplificadores. Era isso aí então, e até lá!